boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para quem não dorme. Espero que você esteja muito bem. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Sintonia Livre, se inscreva aí, curte, compartilha. Vamos aí fazer essa corrente do bem, buscando entender, compreender um pouquinho aí das nossas crenças cristãs, sob um enfoque assim mais assim de empoderamento do ser humano, que a ideia aqui é essa, né? Porque a gente realmente se torna cada vez mais livre e não presos a algumas ideias que vão nos limitando, mas sim cada vez mais expandindo o nosso potencial quanto ser humano. E a gente está no Evangelho de João, no capítulo 1 ainda, né? Que a gente precisa de trazer assim uma certa consciência muito forte do que vem a ser esse Evangelho de João, e os princípios que ele traz e como ele empodera Jesus, como ele traz a visão de um Jesus assim forte, um ser espiritual cada vez mostrando assim um ser espiritual muito potente, e como isso também se aplica a nós, como a gente consegue ser também um Cristo na nossa vida. Então, continuando aqui, no episódio passado, a gente foi até um versículo que é capítulo 1, versículo 12, né? Mas os que receberam, deu-lhes aos que creem no seu nome o poder de se tornarem filhos de Deus. A gente foi até aqui. Então hoje a gente prossegue aqui no capítulo 1, versículo 13, dizendo: os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que o João está querendo dizer aqui? Que os filhos que receberam esse poder, que quando creem em Jesus, no nome de Jesus, né, como bem disse a Eli, nome é acreditar ali na missão, crer na missão do Cristo. Os que receberam, que acreditaram nessa missão do Cristo, eles vão receber esse poder de serem filhos de Deus. E quem são esses? São os que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, o que João está querendo dizer aqui? A gente precisa só de entender uma coisinha. Os hebreus, eles usam muito uma linguagem, às vezes, concreta, para dizer algo direto, de forma incisiva. Então, eles não vão ficar, muitas vezes, apegados em linguagem abstrata. Então, eles gostam de trabalhar assim, muitos símbolos, né? E também muitas coisas concretas. Então, quando ele fala aqui que não foram gerados nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, ele está querendo dizer assim que não é simplesmente aquele ser que foi feito da vontade de pai e mãe que nasceu ali, o ser físico, o ser material. Ele não está querendo dizer só do ser humano quanto matéria, corpo, de osso, de carne. Ele está usando essa questão bem material mesmo, não é essa coisa da carne, não é isso que eu estou me referindo, mas os que foram gerados da vontade de Deus. Então, assim, aqui ele mostra muito o ser espiritual, que a gente também pode entender como a nossa consciência. A gente também pode entender como uma centelha divina, outras abordagens também filosóficas aí, esotéricas, às vezes a gente aborda como eu superior também. A gente pode entender assim, né? Esse ser consciencial que nós temos em nós, que vai além da matéria, vai além do corpo físico. Então, João está falando assim, que os que creem nele são esses seres, a nossa consciência, o espírito, o eu superior, a centelha divina. É isso que vai ser assim o objeto que vai receber o poder de Deus, sendo filhos e acreditando na missão do Cristo. Tanto que... Dá um bom dia primeiro, né? Que eu só chegando. Manda um bom dia pra turma aí, se inscreva no canal. Bom dia, se inscreva no canal, deixe seu like. E tanto que até na maneira da gente se expressar, a gente não fala assim, vamos supor, eu sou minha perna. Eu sou meu braço. Né? A gente fala eu sou, quer dizer, eu sou mais do que isso, né? Às vezes, sem perceber, que a gente nem percebe, né? Mas você nunca fala que você é uma parte, eu sou meu corpo. Não, eu sou. Tanto que lá no... eu sou o Eli, eu sou o Ricardo. Você já entende que é muito mais do que o corpo. Isso. É todo o seu potencial, suas características, tanto física quanto humanas, de potência, de qualidades e por aí vai, né?
É um todo, né? Uhum. É isso que você quis dizer, né? É. Então, bom, seguindo aqui então no versículo 14, pessoal, a gente vai agora... E ele volta, então no versículo 14, João volta a dizer: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tem versões que fala e habitou entre nós. E contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto ao Pai, pleno de graça e verdade. Então, assim, aqui a gente precisa ir com calma nesse versículo. E o verbo se fez carne. Ele volta lá a referência de tratar Jesus como verbo, que era lá do princípio, aquele ser que foi criado lá, aquele ser, como que a gente pode dizer assim, que tem uma evolução muito grande que a gente não consegue dimensionar. Ele se fez carne, quer dizer, ele nasceu neste plano, neste mundo, e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória. E aí, Lil, o que quer dizer isso, hein? Vamos assim, o verbo a gente já estudou muito, né? A gente já falou, se você não entendeu ainda, volta lá no começo, no primeiro episódio, a gente como a gente já trabalhou muito essa questão do verbo. Quem era o verbo? Que encarnou. E como que a gente pode entender, então, ele? O que você tem aí a dizer para nós sobre o tabernaculou aí? Porque, assim, esse versículo 14, gente, ele é muito interessante, que ele é profundo. Ele tem muitas informações. O João Evangelista, ele tem essa característica. Às vezes, através de uma palavra, ele carrega toda uma história que a gente vai ver aqui. E nessa versão que o Ricardo está lendo aqui, ele já usou esse verbo tabernaculou. Mas na maioria das Bíblias que a gente pega, tá assim, né? E habitou. Antes de falar disso, vamos voltar um pouco aqui no verbo, que nem você falou, a gente já tratou muito sobre isso, só para relembrar que foi traduzido para o português como verbo, só que lá em grego tá logos, que é uma palavra complexa, né, cheia de significados, e aí a gente foi vendo que se trata de Jesus, aqui no caso, e que esse verbo seria um co-criador em plano maior. Por que a gente fala em plano maior? Porque esse ser, ele alcançou uma evolução espiritual tão grande que ele está numa comunhão indescritível com Deus. Aí você fala assim, mas o que seria uma comunhão indescritível? Ela é indescritível, a gente não consegue descrever, né? Por quê? Porque a nossa mente não consegue abarcar, né? A gente não consegue ter essa noção, porque a gente vai entrando em campos muito abstratos, que assim, a gente vai pegando elementos que a gente consegue perceber, né, vamos falar assim, para conseguir compreender um pouco. Então, o que seria essa comunhão indescritível? Que Deus está tão próximo de Jesus, está tão do lado, que às vezes a gente olha para Jesus, você não sabe até onde vai Jesus, aonde começa Deus. Seria mais ou menos nesse sentido. E aí, como ele já está nessa comunhão, ele simplesmente emana, expressa o amor, ele expressa os atributos de Deus de uma forma espontânea, que foi que a gente falou, a gente tratou disso no outro vídeo. Uhum. Espontânea. Por que espontânea? Porque não é forçado, gente. Ele faz porque ele quer, porque ele escolheu isso através do seu livre-arbítrio. Não é? Porque a gente tem que analisar o que ele é através da gente. Porque como ele também foi criado e nós também, quer dizer, nós temos livre-arbítrio. Nós usamos a razão. Então, ele também usou para alcançar isso, não é? E aí, vamos voltar aqui. Na maioria das Bíblias, então, eles usam a palavra e habitou entre nós. Só que se a gente pegar lá a Bíblia no grego, lá está a palavra esquenésio. E esquenésio, traduzido, não seria habitou. Esquenésio significa armar a tenda do tabernáculo. Esse é o significado. Então, o correto seria, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, que é como está escrito ali na versão que o Ricardo leu. Aí a questão é, da onde que o João Evangelista tirou isso? Tabernaculou entre nós. E ao usar essa palavra, o João, ele está se referindo a toda uma história que está lá no Velho Testamento, mais especificamente no livro de Êxodo.
E o que fala no livro de Êxodo? No livro de Êxodo fala assim que os hebreus, depois que eles foram libertados da prisão no Egito, eles começaram a peregrinar pelo deserto sob a liderança de Moisés. E os hebreus, gente, eles não peregrinavam de uma forma desorganizada, não. Eles peregrinavam em tribos, tinham tribos. Então, para a gente entender, tanto que tem as 12 tribos de Israel, todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Para a gente entender melhor sobre tribos, vamos pensar assim no Brasil. O Brasil tem 26 estados mais o DF. Então, a gente tem Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Todos são brasileiros. Só que cada estado tem as suas características. Então, tem umas gírias, tem as comidas típicas, Sotaque, né? tem sotaque, suas tradições, tem as suas culturas, suas danças típicas. Exato, Então, é mais ou menos o que acontecia. Cada tribo tinha suas características, mas eram todos hebreus. E eles peregrinavam, como eu disse, de uma forma organizada, nesse sentido assim, 3 tribos iam na frente, 3 atrás, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. Então, eles peregrinavam nessa organização, nessa disposição. E no meio dessa tribo tinha uma tenda grande, que era chamada de tabernáculo. E o que acontecia? Durante o dia, quando eles andavam no deserto, desarmava a tenda. À noite, quando eles paravam, armava essa tenda chamada de tabernáculo. E tem uma passagem lá em Êxodo que, vou falar com as minhas palavras, né? Então disse Deus a Moisés: faça um tabernáculo e eu habitarei no meio desse tabernáculo. Só, gente, que como a gente fala sempre, tem muitas coisas na Bíblia que está numa linguagem simbólica, porque a gente já viu sobre Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente. Eu acho que pelo menos a maioria das pessoas hoje já começou a entender que Deus não é um ser que está distante, sentado num trono, né? Apontando o dedo para todo mundo, falando com você vai acontecer isso, com você aquilo. Acho que a gente já começou... A gente consegue ter uma maturidade. Uma maturidade. Não é bem isso. Para entender que ele está em toda parte. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos fala: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ora, por que lá ele fala isso? Como é que você vive e se move dentro de alguma coisa? Porque ele está em toda parte. Quer dizer, ele está na minha frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, no meio, dentro, fora de mim, não é verdade? Então, quando ele fala assim, construa um tabernáculo que eu habitarei no meio dele, o que a gente pode entender? É Deus no meio do povo hebreu, peregrinando pelo deserto. É Deus presente, é Deus do lado. E a gente pode ir além. Os hebreus não representam a gente? Caminhando pelo deserto? Que deserto? Vamos mais além. O deserto da nossa alma. Né? Nessa jornada que a gente está indo, os desertos, a nossa aridez, os vícios mentais. São os desafios que a gente tem aí, os né? obstáculos, os traumas que a gente carrega, não é? Muita gente carrega, exatamente. Muitos traumas que geralmente acontecem lá na infância, que a gente vai trazendo ao longo da vida, que às vezes nem lembra, mas fica tudo guardadinho lá e a sua vida vai se movimentando, às vezes fica empacada com um trauma que aconteceu lá na infância. Então, é isso que ele está falando. Deus está ali presente. Está no meio do quê? Da sua consciência. Então, o tabernáculo, essa grande tenda, a gente pode estender mais ainda o nosso entendimento, que seria o nosso corpo. Onde Deus habita? Na nossa consciência. É o nosso templo de verdade. O nosso templo. O corpo, né? O tabernáculo. O verdadeiro templo. Isso. E aí, por que João falou assim, tabernaculou? Ora, gente... A gente falou ali do verbo que Jesus é um co-criador em plano maior, que ele está tão próximo de Deus que a gente muitas das vezes não consegue saber até onde é Jesus, até onde é Deus. João convivia com Jesus. Então, ele percebia a energia que ele emanava. Ele sabia dos pensamentos, das atitudes, do comportamento. Então, João via Deus se expressar através de Jesus. Jesus era o porta-voz, Deus se expressava através dele, não é? Quando você chega perto de uma pessoa amorosa, você olha nos olhos dela, você vê emanando amor,
Agora, você imagina um ser da magnitude dele, você convivendo ali com ele, conversando, vendo a maneira que ele pensa, como ele se porta diante das situações. E fala, gente, esse é o tabernáculo que os meus ancestrais falavam lá no Êxodo. Por isso que ele pegou e usou essa palavra. Quer dizer, João chamou Jesus de Logos, primeiro, que seria o verbo. Depois, aí aqui ele já está chamando Jesus de tabernáculo. Tá percebendo? E aí, depois, vamos continuar aqui. Então, já deu para a gente entender, né? Ele olhou para Jesus e falou, gente, é Deus habitando no meio de nós, quer dizer, se expressando através de Jesus, emanando através dele, né? E aí, continuando aqui, ó, tem assim, e vimos a sua glória. Ali o Ricardo já leu, né? Que aí fala contemplar, né? Contemplamos a sua glória. Tem umas versões que tá vimos a sua glória, outra contemplamos a sua glória, né? Mas... eu acho que eu tenho certeza que vimos, que contemplar é mais profundo do que ver. Sim. Eu acho que a melhor tradução seria contemplar, na minha tá ver. Por quê? Contemplar, quando você contempla algo, você está presente. Exato. Você está vendo mesmo, você está vendo os detalhes. Você vê, assim, cada detalhe, cada minúcia você está percebendo, você está contemplando, que é diferente de ver. Por quê? Pensa na sua trajetória da sua casa para o seu trabalho. Se eu te perguntar assim, quantas árvores tem na sua trajetória aí, da sua casa até o seu trabalho? Você não sabe me dizer. Você sabe que tem árvore, mas você não sabe quantas tem. Por quê? Porque você não contempla. Porque você sai numa correria, você vai pensando num tanto de coisa, você está vendo. Não, tem árvore, mas quantas tem? Não sei, quer dizer, você não contempla, você vê. Então, aqui o melhor seria, e contemplamos a sua glória. Uhum. Agora, vamos pensar nessa palavra glória, né? Glória, vamos pensar na luz, né? Energia. Os hebreus falam que nenhum ser humano conseguiria ver a glória de Deus na sua plenitude, porque seria tão forte que a nossa mente não ia conseguir perceber, não ia conseguir entender. Então, e para a gente entender melhor ainda, pense num dia bem ensolarado, ao meio-dia. Você vai e olha para o sol, fica ali 5 minutos olhando para ele. O que acontece com a sua visão? Machuca, pode até cegar, você fica cego. Quer dizer, se a gente não consegue contemplar, ver o nosso sol aqui no nosso planeta, que é de quinta grandeza, né? Quinta grandeza por quê? Porque os cientistas falam que tem sóis maiores. A gente não consegue ver, como é que a gente conseguiria ver a glória de Deus? A gente não consegue, não tem isso. Então... quer dizer, até no livro apócrifo de São Tomé, né? É de São Tomé que está lá em casa? Não, que lá tem uma parte que ele fala assim, que Jesus teve que diminuir a sua glória. Uhum. Por que diminuir a sua glória? Porque como é que ele ia expressar Deus na sua plenitude? A gente não ia... quer dizer, Senhor, eu não... conseguirem vê-lo. Perceber. Senão você não consegue nem ver. Então a gente pode entender assim, ele foi um filetinho. E mesmo assim ele veio expressar o mínimo. A gente já matou, já crucificou ele, imagina. Não conseguiu compreender, né? Pois é. Muitas vezes, muitos não acolheram, né? Como João já disse lá atrás, né? Que a gente falou que muitos não acolheram, não conseguiram entender, compreender. Agora imagina se viesse totalmente cheio de glória, né? Então a gente contemplou a glória dele, que ele conseguiu mostrar, que a gente era capaz de captar. Uhum. E nem captou direito, né? E contemplar também, a gente pode dizer assim, que é um estado de concentração, né? Que a pessoa está. É verdade. Um estado de concentração muito profundo. Porque quando você está, por exemplo, contemplando um sol, um pôr do sol, vamos falar assim, você está focado, né? Você está focado ali, é uma contemplação. Não está distraído, né? Exatamente, você está presente. Mais do que prestando atenção, você está sentindo aquilo, né? Então, é estado de concentração, é foco, é você sentir aquilo que você está vivenciando, né? Isso é contemplar. E essa grandeza, a glória, né? Essa grandeza do Cristo, né? Então, eles conseguiram contemplar isso, que foi um privilégio, né? Então, João, ele fala disso, né? Ele vem exaltar isso, né? Contemplando a sua glória. Então, foi um privilégio para nós contemplar a glória de um unigênito, né? Que vem falar depois aqui. A glória de um filho unigênito, que está junto ao Pai, né? Aí, aqui, a gente precisa de também, como que eu posso dizer assim, parar um pouquinho e entender o que ele quer dizer com isso.
Porque, assim, muitas vezes a gente lê aqui, um filho unigênito. Então, quer dizer que é o único filho de Deus? Eu entendi assim. Dá a impressão, né? Quando a gente não conhece muito, ou a gente fica, assim, muito focado ali em uma questão religiosa. A gente fala, um filho unigênito é o único filho de Deus? Não, então a gente precisa de parar um pouquinho e refletir o que vem a ser unigênito. Então, assim, essa palavra unigênito, no grego, assim, aí a gente tem que começar a entender um pouquinho as palavrinhas, a origem delas, né? A origem delas quer dizer o quê? Monogênese. O que isso quer dizer para nós, monogênese? Quer dizer, pode ser um único do tipo, mas também pode ser uma classe única. Aí já muda o entendimento. Quando eu falo que ele é um filho de uma classe única, aí volta aquele entendimento que a gente discutiu sobre o Logos lá. Que ele é um ser de muita grandeza, que já está numa classe de ser, de uma evolução, tanto moral, espiritual, ele tem uma potência já, que ele já está tão próximo de Deus, que ele já está comungando com Deus. Então, assim, a gente pode dizer que ele está em unidade com Deus. Aí, o que é isso, Ricardo? O que é estar em unidade? Como ele disse, é indescritível. A gente não consegue, porque a gente não acessou isso. Se eu falar para você o que é estar em unidade com Deus, eu saber disso, eu estou mentindo. Que eu não estou em unidade ainda com Deus. Nós todos estamos caminhando para isso. A evolução é essa. Mas a gente não consegue entender o que o Cristo é. Porque ele está em unidade. Pode falar. Não, porque em unidade, eu falo assim, vamos supor, que nem a gente que é um casal. Eu ia falar disso, mas pode falar. Não, porque assim, às vezes você pensa um negócio e fala, nossa, eu pensei a mesma coisa. Isso aí está em unidade. Né? É o que? Frequência, sintonia. Sintonia livre. Então, vamos nos libertar. Aqui a ideia é essa. Então, está em unidade. A gente não consegue entender o que é estar em unidade com Deus. O que é isso? Eu não sei te falar. Tem que ser sincero. Não tem como uma pessoa falar para você o que é Deus, estar em unidade com Deus. Quem vivenciou isso? Só Cristo até hoje que a gente sabe. Então, mas a gente pode ter uma vaga noção. Como que a gente pode ter uma vaga noção? Então, a gente tem que diferenciar o conceito de unidade com união. Por exemplo, Jesus não estava em união com Deus, ele estava em unidade. É diferente. Então, vamos dar um exemplo bem assim, comum que todo mundo dá. A diferença da laranja com o suco de laranja, né? Se você tem várias laranjas juntas, elas estão o quê? Em união. Numa sacola, num pote, em algum lugar. Então, união é o quê? É você ter um conjunto de objetos, de frutas, de pessoas. São um conjunto de coisas. Que são coisas que você consegue separar e cada um tem a sua ali... Como que eu posso dizer? Cada um continua sendo o que é. Você está só unindo corpos, unindo pessoas. Né? Individualidade seria mais profundo. Não é porque Cristo está em união com Deus que ele deixou de ter a sua individualidade. Ele continua mantendo. Aí é um pouquinho mais profundo. Então, assim, união é isso. Agora, unidade seria o suquinho da laranja lá. A gente pega as 10 laranjas que estão juntas, a gente espreme, vira um suco. Muda ali a composição, muda as características. Não tem como mais a gente tirar. Se eu não tem como tirar aquela laranja dali, cada copo de suco vai ter as 10 laranjas, todas estão em união, em unidade, desculpa, né? É igual esse celular, tem vários objetos aqui. Se eu tirar alguma coisa, já muda a natureza dele. Enquanto está tudo junto, é uma unidade. E igual ele falou, um casal ele pode viver em união ou em unidade. Depende o que. Agora a gente precisa entrar numa coisa mais profunda. Estar em união, tem casal que vive bem em união. Eles se amam. Vive bem não. Talvez não viva tão bem, mas eles consigam viver. Porque estão em união. Podem até se amar. Mas o que diferencia um casal de união com um casal em unidade? Aquilo que ele falou. São casais que já têm um certo propósito em comum. Tem mais do que amor. Eles têm propósito, eles têm uma certa frequência em comum. Então, o que um pensa, normalmente o outro já está pensando. Amizades também podem ser assim. As pessoas já, já captam ali o que a ideia da outra pessoa de tanto. Isso começa a existir já uma unidade ali.
de pensamento, de vibração e de sentimentos. Por exemplo, a gente em unidade, a gente criou esse podcast. Isso é um propósito em comum. Isso é unidade. Se um casal, de repente, está criando filhos, ele vai ter um propósito em comum. Quanto àquela criação, existe uma unidade. Mas se, de repente, eles estão só em união, e aí cada um vai criar do seu jeito, não existe ali uma unidade de pensamento, de propósito. Eu falo o que eu quero, ou a outra pessoa vem e desautoriza, e aí, de repente, até vive junto, até convivem, até se toleram. É aquela história, estão em união. Mas existe unidade? Não. Não é verdade? O nosso corpo, por exemplo, existe uma unidade. O corpo é um só. Não tem como eu tirar algo do corpo, deixa de existir. Mas cada órgão tem a sua individualidade. O coração é o coração, os olhos são os olhos. Igual um casal, cada um tem a sua individualidade. Aí ele e eu sou eu, mas existe uma união, uma unidade quando a gente fala de propósito. Assim, a gente pode entender um pouquinho Cristo, quando ele está em unidade com Deus. O propósito dele é o propósito de Deus. E como ele diz, ele fez essa escolha, ele chegou lá pelo livre-arbítrio. Isso é uma consciência que a gente vai adquirindo. Porque Deus está na nossa consciência através das suas leis divinas. Então a gente precisa de entender isso. Como que Deus está em nós? Através das suas leis. E o que é lei de Deus? É lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, por aí a gente vai. Então aí a gente começa a entender um pouquinho o que vem a ser essa unidade. A gente tem uma ideia, a gente tem uma noção como que é Cristo em unidade. E também a gente fala que está em comunhão, né? Isso aí seria estar em comunhão. Comunhão é muito mais do que eu apenas ser fiel, né? Porque quando a gente é fiel, a gente está querendo se unir ali, né? A gente está buscando uma união com Deus. O que é ser fiel? É ser fiel a essas leis divinas, que está na nossa consciência. Eu preciso falar para você quais são as leis divinas? Não, você sabe. De repente, você entende que jogar o lixo na rua, isso é ruim para todo mundo? Você está praticando uma lei de justiça. Isso é lei divina. Você não quer prejudicar o coletivo. Agora, se mesmo assim você vai lá e joga, é porque é meu interesse agora. Eu estou preocupado, é mais confortável para mim, eu vou jogar aqui mesmo. Então, toda vez que eu estou atendendo só um interesse meu, bem egocêntrico, eu estou indo contra as leis divinas. Então, eu não estou nem sendo fiel aí. Então, o primeiro passo, a gente busca o quê? Ser essa fidelidade, ser fiel a Deus com essas leis que já estão na nossa consciência. Depois que a gente atingir uma fidelidade suprema, aí que a gente consegue começar a estar em comunhão com Deus, que é o que Jesus já atingiu. Que é o nosso caminho, né? É o nosso caminho. Primeiro, então não é só ele que é unigênito, é que ele já chegou ele já lá. chegou lá. Agora exatamente. A gente está na jornada pelo deserto, igual os hebreus. Exatamente. Para chegar, enfrentando esse sol, que muitas vezes esse deserto, esse ar, que são desafios nossos, às vezes com a nossa imperfeição que não consegue seguir toda aquela lei que já está na nossa consciência, e aí a gente sofre, sente alguns desafios, de repente algo novo que eu não conheço, e aí é um desafio, né? Que a gente chama de provas. É e só aí lembrando, a gente chega nessa questão de ser união, de ser único, né? Com Deus. Aliás, unidade, né? É só lembrando, gente, que a caminhada não precisa ser assim, dolorosa nem sofrida, não, viu? Ela tinha que ser pelo amor, é porque a gente é acomodado. Então, às vezes, tem que vir algo de fora, dar uma cutucada, falei, vai que você precisa ir. Aí bate uma dorzinha, um sofrimento para ir, mas não tem que ser assim, não, viu? A gente tem essa visão de dor, de sofrimento. Mesmo porque nem sempre a dor e o sofrimento faz a gente evoluir, não. Não faz. Na verdade, você evolui pro amor, ela faz você despertar. Sair do lugar, né? Sair do lugar, sai daí que tá doendo. Então, vamos para lá agora, vamos andar mais um pouquinho. E como você disse muito bem das tribos, já que você tocou nesse assunto de atravessar o deserto, não precisa ser sofrimento, é interessante pensar também que eles andavam em tribos. Então, ninguém precisa de andar sozinho. É verdade. Aí, quando você está em união ali com suas tribos, é mais fácil você caminhar. A partir do momento que você consegue se unir a pessoas,
que têm propósitos em comum, você começa a criar unidade com essas pessoas. E aí que não vem sofrimento mesmo. Por quê? Porque um consegue, como é que eu posso dizer assim, né? São como asas que levantam um voo de um corpo, né? Então, assim, sozinho, às vezes uma asa só não consegue levantar, mas se você tem 2 asas, você consegue suspender aquele corpo. Então, assim, é por aí que a gente começa a entender que os hebreus não andavam sozinhos, ninguém peregrinou sozinho. Eles iam em grupos. Que é o que é totalmente diferente do que ensina pra gente, né? Porque pra gente ensina a competição, né? Exatamente. E aqui ele ensina a cooperação. Porque a gente foi ensinado muito pra gente, assim, ao outro tem sempre inveja, vai tomar o seu lugar. Não que não tenha isso, mas essa não é a ideia certa, porque você precisa de cooperação para você crescer. Quanto mais pessoas cooperando, mais todo mundo cresce, que é diferente da competição, é um querendo passar a perna no outro. Aí nenhum cresce, nem o outro cresce, que é diferente do que ensina aqui, né? Exato. Cooperação. E hoje a gente, já que você tocou nesse assunto, hoje você percebe que no mundo, principalmente no mercado, raramente uma pessoa consegue crescer sozinha hoje. O mercado é muito competitivo, igual você falou, mas não é que é competitivo, é que você precisa de entender, você precisa de buscar parceria, como eu falei da outra vez, qual o benefício do amor, network. Então, assim, quando eu amo, eu dou, eu entrego, eu consigo trazer atenção para mim, conquisto a pessoa, faço uma network. Então, aí sim, essa cooperação, esse mutualismo, essa simbiose, a gente cresce até no mercado, até para prosperar, precisa de ter isso, essa comunhão de interesse, de propósito. E tem mais alguma coisinha aí? Bom, e seguindo aqui, aí ele vem falar, né? Filho unigênito junto ao Pai, pleno de graça e verdade. Pleno de graça e verdade. Ele quer dizer simplesmente 2 coisinhas simples. Pleno de amor e de sabedoria. Por que pleno de amor e sabedoria? O que é receber uma graça, né, Eli? Você fala assim, nossa, eu recebi uma graça. Você recebeu algo bom. Alguém te doou algo. Então, quando eu estou doando algo, eu estou fazendo um ato de amor. Porque eu, de forma desinteressada, eu estou te dando. E quem é o maior doador do universo? Deus. Então, quando ele fala que o Filho unigênito, que já está em comunhão, que já está entrelaçado, cheio com o mesmo propósito, está pleno de graça, quer dizer, pleno de amor, ele só doa, ele não tem interesse. Porque o pensamento dele, de Deus, é como se fosse um só, uma simbiose. Então, ele está pleno de doação, pleno de amor e de verdade. O que é a verdade? A sabedoria. O que é ser sábio? É você expressar aquilo que você é. Simplesmente isso. O sábio, ele expressa o que ele é. E ele sabe expressar isso. E o que é pleno de verdade? Também não é mentir. Quantas vezes a gente mente o que a gente é para agradar os outros? Quantas vezes a gente busca a aprovação alheia e não mostra a nossa verdade? Quantas vezes a gente tem medo de rejeição, que é um problema que muita gente precisa de terapia para isso, porque não suporta a rejeição e esconde a própria verdade. Não está sendo sábio. Já Jesus, ele não teve esse problema, né? Ele não se preocupou com isso, porque estava em comunhão e pleno de verdade. Então, ele mostrava tudo aquilo que ele já era. Então, assim, a gente precisa de entender o que é isso em Jesus. E também ir decifrando aí, como que a gente pode dizer assim, essas peculiaridades do Evangelho. Aqui eu escrevi como é que está em grego, ó. Pleres haritos kaia aleteias. Porque também tem uma coisa, cara, foi traduzido como graça, mas isso aqui não tá boa essa tradução, não. Porque gente, agora eu esqueci, eu acho que é haritos que lê mesmo, haritos. Mas o que seria? Caridade. Caridade, exatamente, que é não a doação. É graça. Então, não é graça. Porque, assim, eu também lia graça, falei, gente, mas como assim graça, né? Não foi traduzido legal isso aqui, não, porque é caridade, porque, que nem ele falou, ele é o maior doador. O maior doador. Quem doa está então, seria sendo melhor caridoso. Caridade. E quando fala da verdade, que nem você falou, né? Porque o sábio, porque a verdade em Jesus era em tudo, né? No que ele falava, no que ele pensava, no que ele sentia.
Era tudo. Bem Porque lembrado. a gente, às vezes, quer dizer, eu tô falando aqui para vocês de coisas, de verdades, mas nem sempre eu sou verdadeiro, assim, nos meus sentimentos. Eu ainda tenho minhas dificuldades, né? Eu tô evoluindo. Agora, Jesus já era verdade em tudo, né? No pensar, no sentir, No no se agir. comportar, no fazer, no agir, É. exatamente. Então, assim, no falar, né? Que às vezes a gente não fala o que pensa, por medo de ofender. É. Então, essa é a sabedoria e a verdade dele. Bom, acho que por hoje tem mais uma coisinha aí. Só comentando aqui, gente, porque ó, o 15, ele vai falar do João Batista de novo. E logo ali no 19, ele vai falar. Então, no vídeo anterior a gente já falou dele, né? João o Batista. Então, a gente não precisa comentar muito, não. E os versículos 16, 17 e 18, compreendido 14, a gente entende eles. Então, não é preciso fazer muitos comentários a respeito. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia. Você vai fazer um comentário aqui? Não, então vamos só ler aqui pro pessoal, pra gente já finalizar, então. Então, ele termina, né, cheio de pleno de graça e verdade, né? Aí depois João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: este era aquele de quem eu disse, que veio depois de mim e é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Isso aqui é importante a gente falar também, né? É o que vem depois de mim e é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. O que João, no caso aqui... João Batista, né? João Batista está falando para as pessoas, né? Porque ele está dando testemunho. Ele está dizendo que ele veio depois de mim. Porque João era mais velho que Jesus, primeiro que isso, né? Eles eram primos, mas eram mais velhos. E João também já tinha uma autoridade ali. Já estava trabalhando, como se diz assim, levando não vou falar boa nova, mas já estava pregando ali a primeira revelação. Ele já estava trabalhando em razão disso. Além de ser mais velho, ele já estava trabalhando, já tinha uma autoridade em relação às pessoas ali que seguiam ele. Já tinha até discípulos também. E Jesus veio depois dele por causa disso, mas é antes dele. É antes de João Batista. Por quê? Porque a gente já falou aqui que Jesus estava lá no princípio. João Batista já sabia disso, né? Porque ele já tinha essa percepção. Ele já era também um missionário. Ele tinha essa percepção de que Jesus era antes dele. Então, por isso que ele fala, ele era antes de mim, porque ele estava desde o princípio ajudando na cocriação do mundo. E que mais que ele fala aqui? Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, que é aquilo que a gente já falou, né? Da plenitude do Cristo a gente já recebeu toda essa caridade, essa doação. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, que é o que a gente já comentou, né? O Moisés trouxe as leis, né? Que a gente muitas vezes não tinha consciência, né? Que é aquele negócio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? São essas leis. E Jesus veio fazer o quê? Trazer a doação e a verdade a respeito disso tudo. Ninguém jamais viu Deus, o que está no seio do Pai. Mas o Filho unigênito, esse o explicou. Então, quer dizer, ninguém conseguiu ver, mas aquele que já está em unidade, este o explicou, que é o que? A graça e a verdade, cheio disso. Então, assim, este é como que a gente pode dizer, esta aqui é a história desses versículos que a gente encerra esse bloquinho, né? Para a gente entender bem o que está querendo dizer essa passagem. E como a gente diz, isso tudo traz para a nossa vida. A gente pode trazer isso tudo para a nossa vida, entendendo que cada um aqui está nessa busca de chegar a essa graça e essa verdade também. Que o próprio Cristo falou, vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e mais um pouco. Não é verdade? Então é isso, né? Então por hoje é isso, pessoal. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar aquele like para a gente ajudar a divulgar essa corrente do bem que a gente está pregando aqui, não é verdade? Trazendo, na verdade, né? Não é pregando, trazendo essa corrente do bem através do Sintonia Livre. Então, um abraço e até mais. Até mais.